Ação! São 22 campos promovendo ensino, pesquisa e extensão. Desde 1909, o Instituto Federal de Santa Catarina tem como missão a inclusão e formação de pessoas por meio da educação profissional, científica e tecnológica. Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite da 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a SNTC. O tema desse ano é Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia Sul-Catarinense é promovida pelos campos do IPSC, Araranguá, Criciúma, Tubarão e Garopaba, e é um evento científico que acontece de 19 a 23 de outubro, tendo como objetivo aproximar a ciência e a tecnologia da população. Meu nome é Thiago e estarei mediando a palestra da noite de hoje. A gente lembra, gostaria de lembrar a todos os inscritos que daqui a pouco a nossa equipe vai estar postando ali no chat o link, no finalzinho da palestra, vai estar postando o link para vocês estarem fazendo, então, o registro da presença de vocês. Para quem ainda não fez as inscrições, daqui a pouco a equipe também vai postar o link onde vocês vão poder entrar para estar fazendo as inscrições. Antes da gente começar, eu gostaria de estar agradecendo aí a organização do evento, por estar fazendo esse trabalho primoroso. Gostaria de estar agradecendo também aos nossos operadores da noite de hoje, a gente tem a Bruna e o Ariel, e também os nossos intérpretes de Libras, o Anderson, a Patrícia e a Jaqueline. Na noite de hoje, então, nós teremos a palestra com o Éder Cachoeira, Então, obrigado, Éder, aí, por ter aceitado o nosso convite. O Éder, ele é pós-graduado em redes e telecomunicações, ele é graduado em ciência da computação e ele possui técnico em eletromecânica, eletrotécnica e eletrônica. Ele é cofundador e CIO da Tecmedia, uma agência digital com mais de 23 anos no mercado, especializada em consultoria e desenvolvimento de projetos web customizados. Ele também é professor de cursos técnicos e de graduação da área de tecnologia, por mais de 18 anos. Ele é mentor no programa de mentoria de empresas da Prefeitura Municipal de Tubarão, o programa Salto. Também é mentor no programa de mentoria de startups da incubadora CRI e da Unisul. E é consultor das áreas de empreendedorismo, otimização de processos e tecnologias digitais. Sua palestra intitulada O Lado Humano da Inteligência Artificial começa agora. É com você, Éder. Só, antes de começar, eu gostaria de estar pedindo aí para o pessoal, que vocês podem estar interagindo com a gente pelo chat, tá? E se vocês tiverem aí alguma pergunta, vocês podem estar perguntando no chat que a gente vai estar fazendo aí para o Éder no final. Tá, então? Ok, Thiago. Aí, Éder, pode começar. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tá, legal. Em primeiro lugar, agradecer o convite.
Fiquei muito honrado aí de poder participar mais uma vez com vocês. A gente já teve algumas parcerias aí presenciais, né, em termos de palestra, e fiquei muito feliz aí quando me chamaram, fizeram o convite novamente para a gente poder estar conversando aqui sobre um tema tão importante, tão relevante. Então, agradecer, parabenizar a equipe, toda a equipe do IFSC aí, você, o Alex, o Henry, aí parabenizando todo mundo, todos os pontos que o IFSC tem aí em Santa Catarina, que estão envolvidos nesse projeto, e vamos trocar uma ideia para expor aí e refletir sobre essas questões relacionadas à inteligência artificial. Não é a minha área de especialidade, mas eu gosto bastante, tenho estudado bastante, e eu vou tentar trazer uma visão um pouco mais, não diria filosófica, mas uma visão mais voltada para reflexões que a gente precisa fazer, na minha opinião, em relação a esse assunto, para que no futuro a gente tenha mais benefícios do que malefícios com a inteligência artificial. Bom, agradecer também o pessoal que está assistindo, sejam bem-vindos. O título da palestra é O Lado Humano da Inteligência Artificial, que foi o título que eu achei mais adequado para o conteúdo que eu tinha organizado para expor. O conteúdo que a gente vai ver aqui durante a apresentação segue mais ou menos essa linha, que a gente vai ver alguns conceitos. Eu preferi, por mais que seja um assunto que está em pauta, eu resolvi separar alguns conceitos bem básicos aqui no início, para a gente entender bem o fundamento da ideia que eu vou passar. A gente vai falar também sobre habilidades profissionais, que eu acho que em outras palestras esse tema também tem sido trabalhado, porque é um assunto muito em pauta hoje em dia e está fazendo uma diferença muito grande. A gente tem conversado sobre isso em várias ocasiões. Vou falar sobre a evolução do conhecimento, a questão da inteligência, vocês vão entender depois por que o IN está separado ali, o que a inteligência artificial está fazendo por nós, uma comparação em humanos e robôs, e depois a gente finaliza lá com algumas reflexões. E eu queria começar já com uma provocação, que é essa pergunta: o que estamos ensinando para as máquinas? E quando eu falo máquinas, vamos padronizar aqui, que eu falo inteligência artificial, eu falo em robô. A gente sabe que uma máquina não necessariamente ela é automatizada e não necessariamente ela é inteligente. Então, nós podemos ter só uma máquina, podemos ter uma máquina automatizada, podemos ter uma máquina inteligente e automatizada. Mas a minha reflexão aqui é justamente nos robôs, na inteligência artificial, em tudo que é autônomo, que tá se criando hoje em dia. Então, a pergunta é: o que estamos ensinando para as máquinas? Para que a gente reflita sobre essa questão, que eu acho que isso que vai influenciar bastante o que teremos de resultado daqui a alguns anos. Então, o primeiro conceito muito básico, mas eu acho importante a gente refletir, que é o ser humano. O ser humano é um indivíduo pertencente à espécie viva, que se distingue das outras por possuir inteligência e pode utilizá-la para elaborar conceitos, realizar outras atividades intelectuais, como está ali no slide. Então, só para a gente ter bem definido essa questão. E o segundo conceito é inteligência, que é a capacidade de compreender e resolver novos problemas e de adaptar-se a novas situações. E isso é uma coisa que tem acontecido muito agora nesse período que a gente está passando, né? Essa frase, esse período que nós estamos vivendo, tem sido dita aí várias e várias vezes em todos os locais, né? Porque a gente está passando por de pandemia, coisas que a gente não previa em nenhuma previsão mais pessimista a gente conseguiria imaginar o que está acontecendo, e a gente está tendo que utilizar de forma bem intensa, pelo menos a maioria das pessoas está sendo desafiada nesse sentido de usar a inteligência para compreender e resolver novos problemas que a gente não tinha, e adaptar-se, coisa que a gente também já sabe muito bem está acontecendo e vai acontecer ainda para frente. E o que é natural, para a gente comparar, só para vocês entenderem, eu vou falar sobre habilidades, sobre até neurônios eu vou falar aqui, mas não é nada muito teórico, é só para a gente entender e chegar lá no final
e montar esse quebra-cabeça que tem relação com o humano e com inteligência artificial. Por isso esse conceito aqui também de natural, é tudo aquilo que pertence e é relativo à natureza. E, em contraponto, a gente tem o conceito de artificial, que é tudo aquilo que é produzido pela mão do homem, não pela natureza. São coisas básicas, mas eu fiz questão de colocar aqui para a gente poder montar, como eu disse, esse quebra-cabeça e entender o conceito lá no final. E a inteligência artificial, que é o tema desse evento, que é o tema de vários assuntos aí na área de tecnologia, então ela tenta imitar a inteligência humana, porque ela não é uma inteligência por si só. Isso provavelmente outros palestrantes também têm ressaltado essas questões, essa definição, mas ela é artificial porque ela tenta imitar. E ela depende, obviamente, das informações que os humanos colocam dentro dela, que programam nos algoritmos. Ela, na verdade, eu encontrei um artigo onde um instituto de pesquisa, ele não chama de inteligência artificial, ele chama de tomada de decisão baseada em algoritmos, justamente para fugir desse termo, por isso que eu trouxe ali o conceito de inteligência separado, mas justamente para fugir desse termo inteligência, porque isso é inerente ao ser humano, é nosso, né? A questão inteligência natural, inteligência humana, mas enfim, é o termo que se tem trabalhado comercialmente, e enfim, tem algumas coisas por trás disso, que não vem o caso agora, mas o que se tenta fazer é chegar o mais próximo possível da inteligência humana para aproveitar os benefícios disso. E fazendo o link com um assunto que eu considero muito importante, porque tem sido bastante conversado também, que são as habilidades comportamentais e as habilidades técnicas, ou invertido ali, as hard skills são habilidades técnicas e habilidades comportamentais. E eu estou colocando um conceito em cima do outro, para a gente entender essa evolução e poder comparar isso com o tema principal da palestra, quando a gente chegar lá mais para os slides finais. Então, habilidades técnicas podem ser aprendidas mais facilmente. Eu vou mostrar alguns exemplos, e as habilidades comportamentais são mais difíceis de serem ensinadas. Aqui, enfim, tem vários exemplos aqui, tem muito mais, mas só para quem não conhece ou nunca ouviu falar desse termo, as habilidades técnicas, as chamadas hard skills, podem ser, ou exemplos de hard skills são gerenciamento de projetos, mecânica de motores, quando você aprende um novo idioma, quando você faz um curso técnico, quando você faz uma certificação, quando você aprende a mexer com uma ferramenta, aprende a programar, fazer programas, enfim, tudo isso são habilidades técnicas que você pode entrar em um curso. Não que sejam coisas simples de se aprender, mas você pode entrar no curso, você vai ter o conteúdo, você vai aprender, vai assimilar aquelas informações e vai adquirir aquela habilidade técnica. É menos difícil do que isso daqui, que são as habilidades comportamentais, as tão faladas aí, soft skills. Por quê? Porque aqui a gente tem como exemplo, dentro da lista aqui, criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade, inteligência emocional, que são também comportamentos inerentes ao ser humano, só que elas são mais difíceis de serem trabalhadas, de serem ensinadas. Obviamente, pessoas algumas pessoas têm mais facilidade, têm algumas dessas habilidades mais desenvolvidas, mas não é uma coisa que se aprende, ou pelo menos não se aprende tão facilmente, em um curso. Eu vou fazer um curso para me tornar mais flexível, vou fazer um curso para ser mais positivo, vou fazer um curso para ter mais empatia, vou fazer um curso para ter mais proatividade. Você pode até fazer cursos nesse sentido, você pode até participar de eventos nesse sentido, só que elas são mais difíceis de você assimilar se você ainda não as tem desenvolvidas dentro de você. Isso vem desde criança, adolescente,
jovem, a gente vem acumulando essas questões, a gente vem aprendendo com exemplos dos pais, exemplos do meio onde a gente vive. Então, mas são coisas que estão sendo muito valorizadas no mercado de trabalho e serão muito mais valorizadas daqui para frente. E aí a gente vai entender a relação que elas têm com a questão da inteligência artificial já. E eu resolvi destacar aqui também, voltado para a questão empreendedora, que tem relação com os comportamentos, com as habilidades comportamentais, e essas características aqui são trabalhadas num curso, acho que até teve palestra aqui de alguém do Sebrae, mas essas habilidades, essas características, comportamentos empreendedores são trabalhados no curso Empretec. E eu resolvi destacar aqui porque tem muito a ver com o que a gente está conversando e com o ponto que eu quero chegar. Mas existe um treinamento para desenvolver comportamentos empreendedores nas pessoas. Isso quer dizer que todo mundo vai ser um empreendedor? Não necessariamente, mas existem técnicas, existem dinâmicas para você desenvolver esses comportamentos e eles irão te ajudar, mesmo que você não seja um empresário, tenha uma empresa, porque o empreendedor não necessariamente precisa ter uma empresa, mas são comportamentos que ajudam no dia a dia, ajudam a gente a se organizar, a gente a ser mais produtivo, a ter uma qualidade de vida melhor. E, como eu disse, tem muito a ver com a questão das habilidades comportamentais, por isso que eu resolvi destacar aqui também, e a gente fazer o link agora, que a gente está caminhando, passamos pelos conceitos, as habilidades comportamentais e habilidades técnicas, comportamentos empreendedores, agora a gente vai por uma área que também tem sofrido mudanças nos últimos tempos, que é a área do conhecimento, principalmente em relação a perfil de profissional. O que a gente está acostumado, que é mais comum, o que a gente estava acostumado até agora, e conhecia dois perfis de profissionais, os generalistas e os especialistas. Talvez a maioria das pessoas, ou parte das pessoas que estão assistindo essa apresentação, nunca tinham ouvido falar em nexialistas. Antes de eu falar do conceito nexialista e mostrar qual a relação que ele tem com o que a gente está conversando, só para ficar claro, o generalista é aquele indivíduo que tem vários talentos e conhecimentos em vários campos, e ele pode atuar em áreas diferentes com o seu expertise, com esse conhecimento, com os seus talentos. Ele pode atuar em vários campos. Por exemplo, um consultor que entra numa empresa para fazer uma avaliação geral, ele vai avaliar o departamento comercial, o departamento de atendimento, o departamento técnico, o departamento financeiro, enfim, e ele tem conhecimento em várias áreas e pode atuar ali. O especialista, que é o mais comum, é aquele que, pelo menos de um tempo para cá, estava se exigindo esse perfil, é aquele indivíduo, aquele profissional que se especializa, como o próprio nome diz, em uma determinada área, desenvolve as habilidades e conhecimentos para aquela área e atua com mais enfoque em um determinado segmento, em uma determinada atividade ou profissão. Então, ele é especialista naquilo. E aí entra o nexialista, que eu vou passar aqui, que é um perfil de profissional que tem aparecido agora nos últimos tempos, e é o profissional que tem amplo conhecimento e quando se depara com algo novo, sabe a quem recorrer ou ao que recorrer. Então, hoje, e vocês, se tiver a oportunidade, pesquisem um pouco mais sobre esse assunto, que é essa pessoa, esse profissional, ele vai ter uma visão geral de algumas áreas, tá? Ele vai conseguir intervir, opinar em vários pontos, em vários segmentos, só que ele não sabe tudo de todas as áreas. Ele não consegue ir até o final em todas as áreas. Em algumas
talvez consiga, mas em alguma área, determinado setor, por exemplo, dentro de uma empresa, que ele faça uma avaliação, voltando ao exemplo, departamento financeiro, comercial, de atendimento, marketing, enfim, ele pode fazer uma análise geral, porque ele conhece um pouco de cada área, mas se for para ele intervir especificamente um determinado setor, por exemplo, de marketing, e ele não tem o conhecimento, ele pode não ter o conhecimento aprofundado de marketing, mas ele tem parceiros que podem ajudar nesse sentido, ou sabe de ferramentas que podem ajudar nesse sentido. Então, de forma bem resumida, o nexialista é um profissional que tem esse perfil e é uma coisa que tem se destacado, tem sido bastante evidenciado no mercado de trabalho de uns tempos para cá. Isso tem a ver, eu quero entrar aqui na questão de conceitos relacionados à inteligência, mas antes de falar em inteligência e poder comparar, é outro termo também que é pouco conhecido, pelo menos com esse nome, e todas as pessoas têm essa possibilidade de usar essa ferramenta, e é o conceito da exteligência. Lembra que lá no início eu tinha colocado o inteligência, o entre aspas, justamente para destacar aqui. A gente, na maioria das vezes, nem se toca, nem acaba não refletindo sobre isso, mas nós temos a nossa inteligência, que a gente tem conhecimento adquirido, a gente vai conversar mais sobre isso daqui a pouquinho, e nós temos a exteligência. O que é exteligência? Toda fonte de informações que a gente pode consultar ou pode adquirir alguma informação, pode usar como ferramenta para poder ampliar o nosso conhecimento. Aqui eu estou falando, por exemplo, ali tem uma telinha do computador do Google, que é o mais comum, né? A gente tem alguma dúvida que não é a nossa área, que não é o que a gente está acostumado a fazer, a gente vai para o Google, digita, e na maioria das vezes, eu não arrisco a dizer que quase 100% das vezes, o Google vai mostrar alguma coisa relacionada e vai ter alguma informação, seja um vídeo, seja um artigo, seja algum podcast, ensinando a gente ou dizendo como se faz aquela determinada coisa que a gente precisa fazer. Então, aí a gente está usando o conceito de exteligência. A gente não sabe, por exemplo, eu não sei como fazer um bolo de laranja, nunca fiz na minha vida. Eu vou no Google, procuro, e vai ter uma receita, vai ter um vídeo, vai me ensinar. Então, eu estou usando o recurso externo para pegar uma informação e aplicar numa necessidade que eu tenho ali no meu dia a dia. Isso pode ser, quando eu assisto um filme, isso está acontecendo, eu estou adquirindo informações, conhecimento, quando eu escuto um podcast, como eu falei, em uma viagem eu estou conhecendo pontos turísticos, estou aprendendo sobre a história também, exteligência, um livro, uma exposição de arte, uma peça de teatro, um festival de música, enfim. São exemplos de fontes de informação que a gente tem, que não estão na nossa mente, mas que a gente pode utilizar para nos beneficiar ou para atender uma determinada necessidade. Esse é o conceito de exteligência, eu fiquei conhecendo esse conceito há pouco tempo também. E aí entra um ponto que eu queria destacar aqui, ou chamar a atenção, comparando o com o inteligência com o exteligência. E aí eu escrevi ali uma frase para chamar um pouco a atenção. Se você usar muito a exteligência de forma isolada, vai acabar perdendo o seu valor intelectual e inteligência. O que a gente tem visto hoje, também não vou generalizar, mas é uma coisa comum, que as pessoas estão se acostumando, até no próximo slide eu vou falar sobre isso, estão acostumados ou se acostumando a sempre que tem uma dúvida procurar uma fonte externa. E na maioria das vezes vai para o Google e procura o que é.
Não que isso seja errado, isso é uma ferramenta, nós temos que utilizar essa exteligência. Só que, se a gente passar a utilizar só esse tipo de não é aprendizado, é justamente o contrário, mas esse tipo de recurso para a gente desenvolver, para a gente resolver os nossos problemas, vai chegar um ponto que a gente vai ter pouca bagagem. Deixa eu ver se o próximo slide já fala sobre isso. Vai ter pouca bagagem, e bagagem essa que pode fazer a diferença, por exemplo, numa entrevista de emprego. Se eu vou numa entrevista de emprego e durante a entrevista o recrutador faz algumas perguntas para mim, mesmo que seja relacionado à minha área, e eu não sei a maioria das respostas, porque eu estava acostumado a sempre que tinha algum problema, eu queria entender alguma coisa, eu ia para o Google, pesquisava, usava e não me preocupava em assimilar, isso vai trazer um problema para mim. Porque aí eu, sem uma ferramenta externa, o meu poder intelectual fica limitado. E por que que isso é importante? Por que que isso é preocupante em algumas situações? Aqui entra uma questão biológica, aqui, o conceito de sinapse, obviamente não vou entrar em detalhes, mas é uma coisa que a gente não se atenta, a gente não faz ideia de como funciona. Mas para quem nunca ouviu falar, ou não conhece, ou ouviu falar e não sabe o que é, sinapse é a transmissão de um impulso nervoso de um neurônio para uma célula receptora. Isso acontece quando? Quando o nosso cérebro precisa executar alguma ação, precisa que o nosso corpo execute alguma ação, ele recorre aos neurônios, a rede neural que a gente tem para poder saber que músculo acionar, o que fazer, que som sair, como interpretar, enfim. Tem muito a ver com o nosso aprendizado, e é aí que eu quero chegar. Eu só queria destacar bem essa questão, esse conceito de sinapse, porque é muito importante para a gente entender agora o quanto que os computadores podem nos ameaçar e quanto que a gente pode ficar menos preocupados com essa questão da concorrência com computadores. E a questão da sinapse é importante, né, nessa reflexão. Sem a gente estudar, sem a gente refletir, sem a gente pensar, sem a gente contestar, sem a gente raciocinar, não existe a sinapse propriamente dita. Ou seja, a gente não cria uma rede neural capaz de gravar aquela informação no nosso cérebro. E ali tem uma outra ideia ali para a gente representando essa questão da sinapse, que diz o seguinte: para se criar uma nova trilha no meio do mato, é necessário percorrer várias vezes aquele mesmo caminho. Então, para a gente gravar alguma coisa na mente, a gente precisa ver aquilo várias vezes, ouvir aquilo várias vezes, praticar aquilo várias vezes. E como eu disse ali no slide anterior, a gente está desacostumando a praticar, a estudar, a refletir, a contestar, a duvidar. A gente está confiando nessas informações externas e usando elas, repetindo, para resolver os nossos problemas, para entender as nossas necessidades, sem refletir sobre. E aí a gente deixa de fazer sinapse, que é a forma como a gente aprende as coisas, consolida as coisas no cérebro. Então, a gente está delegando para o mundo digital o ato de pensar. Ao invés de eu aprender, eu vou voltar ao exemplo aí da receita de bolo. Obviamente, se eu quero fazer o bolo uma vez só na minha vida, copio a receita, vejo o vídeo no YouTube e faço e pronto. Mas, enfim, essa questão, o exemplo da receita de bolo é bem básico, mas alguma coisa que vai influenciar, que vai fazer diferença na minha carreira profissional,
se aquilo vai ser importante para mim, eu não posso simplesmente buscar informação, aplicar, sem assimilar, sem me esforçar para que aquilo realmente se torne uma informação consolidada na minha mente, para quando eu precisar dela, eu não tenha necessidade de um recurso externo, como o Google da vida. Posso estar numa entrevista de seleção, voltando a esse exemplo, eu não vou poder usar o Google para responder as perguntas do recrutador, pelo menos se for presencial. E mesmo que eu faça uma entrevista online que use o Google escondido, na hora de mostrar o meu trabalho, isso vai aparecer e quem vai ser o prejudicado? E eu vou ser o prejudicado. Então, a gente está pensando mal e a gente está pensando pouco. É uma questão que eu queria realmente refletir sobre isso. Tem todo as vantagens dessa evolução tecnológica, inteligência artificial e tudo que envolve isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar esse cuidado de não deixar de aprender as coisas. E outra reflexão bem importante é que, eu não lembro quem falou, mas ideias, foi o livro que eu li, que eu gostei bastante, do Walter Longo. Ele disse que as ideias, elas são como gatos, não como cachorros. Cachorro, a gente chama, ele vem. Gato vem quando quer. A gente chama, ele vem quando ele quer. E as ideias são mais ou menos nesse sentido. Então, não é quando eu quero ter uma ideia, eu vou ter uma ideia. Eu tenho um problema agora, eu posso ficar dias e dias e não ter uma ideia para resolvê-lo. E o que faz, aí entra aquela questão da sinapse, do conhecimento adquirido, o que faz eu ter uma ideia? É a quantidade de conhecimento sobre aquele assunto, sobre aquele problema, ou coisas relacionadas a ele, que eu tenho consolidado, essa quantidade de conhecimento consolidado na minha mente. Quanto mais conhecimento consolidado a respeito daquela situação, maior é a probabilidade de eu ter ideias. Porque se eu não tenho conhecimento, dificilmente eu tenho ideia. E eu não estou falando conhecimento só específico sobre um problema ali que está na tua frente. Você pode ter conhecimento em outras áreas relacionadas que te ajudem, que vão te ajudar, esse conhecimento vai te ajudar a resolver um problema específico ali que você nunca viu na vida. Mas você precisa ter conhecimento. Para ter conhecimento, você precisa criar redes neurais. Para criar redes neurais, você tem que estudar, você tem que refletir, você tem que passar várias vezes pelo mesmo caminho para criar aquela trilha, que foi aquele exemplo que tem no slide anterior. Então, se você não possui conhecimento intelectual dentro do seu cérebro, dificilmente terá ideias novas ou insights. Isso não quer dizer que não terá, mas dificilmente. Você vai ter mais dificuldade, vai ter dificuldade maior para encontrar soluções para os problemas, se você não tem conhecimento consolidado. E outra coisa legal que tem aqui, a capacidade humana está no poder da imaginação. E tudo que existe hoje, a gente sabe, isso daí não é nenhuma novidade, mas tudo que existe hoje, a mesa, a cadeira, o computador, os programas, os robôs, enfim, os prédios, os carros, os drones, tudo isso foi imaginado um dia. Não necessariamente a pessoa, o grupo de pessoas que criou aquilo, imaginou logo de cara, por exemplo, um drone. O cara nunca viu nada parecido e criou um drone. Não, ele provavelmente ele já viu avião, helicóptero, já tem conhecimento de elétrica, de eletrônica, e esse conhecimento foi se acumulando, até chegar a um ponto que disse, não, vou fazer um aparelho voador com essas características, e aconteceu. Mas só aconteceu isso, estou dando exemplo do drone, mas isso se refere a praticamente tudo que a gente tem hoje, que o homem inventou, tudo foi imaginado. E para a gente poder imaginar alguma coisa, a gente precisa ter conhecimento adquirido. Não necessariamente sobre aquilo, até porque muitas coisas são inovadoras, mas por mais inovadora que seja, alguma coisa, alguma invenção, ela tem relação com o conhecimento que você adquiriu ao longo da vida. Se você tem pouco conhecimento, vai ter poucas ideias, pouca imaginação, vai criar, ou vai ter as chances de criar alguma coisa nova são diminuídas. Se você estudou
bastante, consolidou conhecimento, refletiu, questionou, as chances de você pensar em alguma coisa diferente e criar alguma coisa diferente são maiores. E aí, onde entra a questão da inteligência artificial? Relacionada a tudo isso que eu falei até agora, que é mais voltado ao ser humano, à natureza humana. Essa frase aqui é do livro lá do Walter Longo. Na verdade, é uma frase dele, de uma entrevista, que a inteligência artificial veio para fazer o que os seres humanos não deveriam estar fazendo. E a gente precisa focar nas habilidades que os robôs não conseguem fazer igual. E ele citou um exemplo dos carros autônomos. Então, o carro autônomo é magnífico o conceito, funciona, já é realidade, vai se tornar cada vez mais. E por que vai, teoricamente, vai dar tão certo esse conceito do carro autônomo? Porque o humano bebe e vai dirigir, o humano, enquanto dirige, olha o celular, o humano não presta atenção nas placas de trânsito, nas sinalizações, o humano anda acima da velocidade permitida. Óbvio, não são todos, mas a gente sabe, infelizmente, dos números aí de acidentes que tem no Brasil, provocados por imprudência. Então, a reflexão é nada mais lógico do que um carro autônomo dirigindo sozinho, tomando essas decisões sozinho, não bebendo, não olhando o celular, respeitando todas as sinalizações de trânsito, respeitando o limite de velocidade. E o ser humano, que não foi feito para isso, a gente está provando realmente que não foi feito para isso, que nós não fomos feitos para isso, pelo número de coisas erradas aí que a gente faz dirigindo, vai ficar no banco de trás, no celular, lendo um livro, conversando com o filho, aprendendo um novo idioma, enfim. É nesse sentido que essa reflexão tem a ver, de que a inteligência artificial está aí para fazer coisas que a gente não foi feito para fazer ou não deveria estar fazendo. Dirigir um carro, aí outra questão, serviços repetitivos, uma linha de montagem que é só serviço repetitivo, não precisa ter um humano ali. A gente é capaz de fazer mais coisas do que um serviço repetitivo, desde que treinado, desde que desenvolvido, etc. Serviços muito pesados, serviços maçantes, aquilo que é entediante, serviços de alto risco, enfim, tem um monte de aplicações aí, e com certeza esse assunto vai ser tratado também em outras oportunidades. E aqui, não é uma visão pessimista, não precisa se assustar com a quantidade da lista, eu vou citar só alguns, mas é uma reflexão que eu coloquei para a gente entender a que ponto, quais os pontos que a gente pode se diferenciar e o que pode fazer a gente ficar menos preocupado com a concorrência aí, ou a ameaça que a inteligência artificial, os robôs, estão trazendo para nós. Mas na lista ali, os robôs, os humanos, na verdade, têm ego, chegam atrasados, mentem, são ansiosos, se estressam, se distraem. Repetindo, não estou generalizando, nem todas as pessoas têm esses comportamentos, mas é uma coisa comum nos humanos, pelo menos alguns desses aqui, nós cometemos ou já cometemos. Se distraem, bebem, dirigem, como eu falei, ficam ofendidos, sentem raiva, discutem entre si, são preguiçosos, enfim, tem uma lista enorme aí. Óbvio que não é só coisa ruim, né, que nós fazemos, tem muitas coisas boas, mas eu quero só destacar que um robô ou uma inteligência artificial, a não ser que seja programada para isso, ela não vai se comportar de nenhuma dessas maneiras. Ela não vai chegar atrasada, não vai mentir, um robô não vai mentir, um computador não vai mentir, não vai sentir raiva, não vai discutir, um computador discutindo com o outro. Isso a gente provavelmente nunca vai ver, a não ser que o humano realmente tenha essa intenção e faça isso. E por outro lado, aí eu listei as coisas ruins do ser humano e as coisas boas do
dos robôs, dos computadores, da inteligência artificial, mas é só para a gente sentir onde que a gente pode melhorar. Tá? Não estou defendendo nenhum lado nem o outro, não tem nem por que fazer isso. Mas, por outro lado, os robôs ou inteligência artificial, eles não se cansam, são quase infalíveis, são 100% éticos, isso aqui é uma questão muito crítica entre os seres humanos. Automatizam processos, evitam fraudes, são mais ágeis, tratam grandes volumes de dados e toda uma gama de diferenciais que eles podem ter, que eles têm em alguns casos, dependendo da tarefa, etc. Mas tudo que eles podem ter em relação às nossas limitações, às nossas falhas. E aqui entra uma reflexão no sentido de, não é... Isso daqui vocês podem encontrar em, sei lá, livro de autoajuda, em alguma palestra motivacional, mas é para a gente entender de uma vez por todas, ou pelo menos começar a entender que a gente sempre tem opções. As pessoas sempre têm opções. Por mais difícil que seja a situação, a gente tem pelo menos duas opções. Não precisa, a gente não vai ler todos os itens aí, só vou destacar alguns, mas, por exemplo, enfrenta, aí tem duas situações, ou a pessoa é acostumada a enfrentar e confrontar o que ela precisa fazer, ou ela foge das responsabilidades. Outra coisa muito comum sempre que tem um desafio, alguma coisa a ser feita, e você está em um grupo, você se prontifica a fazer primeiro ou você espera que o outro faça? Você vê o sucesso como sua responsabilidade, você é responsável pelo teu sucesso, ou você enxerga o sucesso como teu direito? Então, são opções que a gente que a gente tem para escolher. E a gente faz isso de acordo com o que a gente tem dentro de nós, de acordo com o que a gente assimilou durante a vida. Mas sempre vai ter essas opções e, obviamente, existem opções que vão te trazer mais benefícios e opções que vão te trazer menos benefícios. E chegando na parte final, eu imagino, essa aqui é a minha opinião, que nós temos dois caminhos para escolher. E sempre falando sobre esse ponto de ameaça de a gente ser dominado pelos robôs, inteligência artificial, toda essa questão um pouco filosófica aí, mas ou a gente treina os robôs para que um dia eles nos substituam, é uma decisão, por isso que eu fiz essa lista aqui com opções que a gente pode escolher, e aqui também vai ser uma opção. Ou a gente evolui para que nunca nos tornemos substituíveis por robôs. Isso vai depender do quê? De quanto os robôs, aqui nós estamos já mais evoluídos, a inteligência artificial está começando recentemente e está crescendo rapidamente. Então, o quanto a gente vai deixar ela nos passar ou o quanto a gente vai também evoluir em outras questões não técnicas, por isso que eu fiz questão de destacar lá as soft skills. A gente tem como evoluir muito mais nas questões comportamentais e para nunca a gente correr o risco de uma máquina, de um algoritmo chegar perto de nos dominar ou coisa parecida com alguns filmes que acontecem. Mas a gente tem, na minha opinião, esses dois caminhos, espero que a gente escolha o segundo. E como fazer isso, né? Como que a gente pode se lapidar, nos esculpir, para que a gente seja realmente um ser superior, não no sentido de arrogância, mas superior na questão intelectual, para que tudo que a gente está criando hoje em termos de tecnologia e inteligência artificial não nos prejudique, ou não nos prejudique tanto, ou não nos ameace. E aí não se assustem também com a lista, mas são 30 itens, tem 15 comportamentos e 15 sentimentos que eu listei, que são coisas inerentes
ao ser humano. Dificilmente um computador, uma inteligência artificial, vai conseguir se igualar em algum desses pontos, seja no comportamento ou seja no sentimento. A inteligência artificial pode simular, por exemplo, compaixão, sentimento de compaixão. Alguém pode programar um algoritmo que aprenda e que simule o sentimento de compaixão, mas ele sempre vai se basear em informações que os seres humanos produziram. E a gente não. Fraternidade, bom humor, esperança, enfim, a gente tem tudo isso para trabalhar, que os robôs dificilmente, ou não sei se eu uso a palavra nunca, mas provavelmente nunca irão nos igualar nesse sentido. Isso que a gente tem muito mais potencial, a gente tem potencial que a gente nem sabe ainda que tem e não utiliza. Então, nós temos um caminho diferente dessa batalha entre ser humano e robô, inteligência artificial, que esse caminho não precisa ser desgastante para nós, na minha opinião. E aí entra a conclusão, finalizando a minha linha de raciocínio, que o grande problema que poderemos ter no futuro, na minha opinião, não está relacionado a quantos empregos serão perdidos para os robôs, inteligência artificial, máquina, enfim. E sim, o quanto seremos capazes, enquanto humanos, de nos diferenciarmos das máquinas. Eu deixo essa reflexão, tem aquela pergunta lá do início que nós estamos ensinando para as máquinas, e aí tem toda essa explanação dos conceitos que eu passei, mas tudo foi no sentido da gente entender que tudo que a máquina fizer, a inteligência artificial fizer, vai ser baseado em coisas que a gente já fez, e nós temos um outro lado, o lado realmente humano, para desenvolver, e repetindo, para que a gente não tenha que se desgastar se preocupando com a ameaça da tecnologia, ou de um robô, ou de uma inteligência artificial que venha a nos dominar. Era isso que eu tinha para apresentar. Eu acho que o Thiago volta agora e a gente vê se tem alguma pergunta. Ok, então, Éder, né? Belíssima apresentação. Obrigado. A gente gostou bastante aí. E tu trouxesse um tema bastante relevante, né? Que acaba mexendo bastante com a gente, né? Ontem, né, a gente já teve uma palestra com o professor Raul Maslavik e a maioria das perguntas foi relacionadas a isso, né? Será que a inteligência artificial vai tirar as nossas vagas de trabalho? Será que a gente vai acabar perdendo espaço, né? Na verdade, assim, eu tenho... que a gente pensa, a inteligência artificial, né? O que é? É algo que não é humano, né? É uma máquina, é um robô. Mas, na verdade, para mim, não tem coisa mais humana do que a inteligência artificial, do que os computadores. Porque tudo isso é criado pela gente, então, Sim. Né, acaba vindo... artificial ali, né? Uhum. Eu tenho aqui algumas perguntas, tá, que eu anotei. Só antes eu gostaria de dizer aqui que a gente viu ali no chat, né, que tem pessoal de Criciúma, Aranguá, Sara, Garopaba, Tubarão, Imbituba, aqui da Zimba, estou representando também a Zimba. Legal. Sangão. Tinha alguém ali de Itapajipe, Minas Gerais, São José. Então tem bastante gente assistindo aí agora, né? Tá bem legal. Que bom. Quantas perguntas, Éder? Tem uma pergunta aqui da Maria Eduarda Volter, tá? Ela diz o seguinte, até inclusive se alguém tiver mais alguma pergunta, pode estar fazendo ali no chat, que se der um tempinho, a gente vai fazer aí pro Éder, tá? A Maria Eduarda diz o seguinte, ouvi muita gente falando que daqui para frente as máquinas vão substituir os humanos nos núcleos de trabalho. Concorda com essa ideia, Éder? Ou pensa que haverá apenas mais uma reformulação de como é o trabalho? Que as máquinas vão substituir alguns cargos, alguns profissionais, alguns trabalhadores, isso já está acontecendo e vai acontecer.
algumas profissões, isso aí eu falo em outra palestra também, algumas profissões, a maioria das profissões, elas vão se remodelar daqui a algum tempo. Já estão se remodelando, vão se remodelar daqui a algum tempo. Então, coisas que eu faço hoje na minha profissão, daqui a alguns anos, talvez eu faça de maneira diferente. Por quê? Porque talvez tenha um algoritmo, uma inteligência artificial, que venha fazer aquela tarefa que eu fazia, e hoje em dia eu já posso estar fazendo algo mais intelectual e repetindo. A gente tem muito mais habilidades não técnicas para desenvolver, que a gente pode desenvolver, justamente para evitar essa questão de ser substituído no futuro por um robô. É óbvio, se a gente tem um conceito bem básico aí, se o que a gente faz hoje, a nossa tarefa, ela pode ser traduzida, se eu não me engano, é o Maurício Benvenuti que tem essa definição. Se a tarefa que a gente faz hoje pode ser definida em um checklist, posso fazer uma listinha ali da minha tarefa diária, provavelmente, daqui a alguns anos, essa função vai ser executada por um robô. A partir do momento que a tua função, a tua tarefa precisa de raciocínio, precisa de reflexão, precisa de argumentação, precisa de conhecimento, comportamento diferente, comportamento humano, isso diminui as chances de um robô conseguir fazer a mesma coisa que você faz. Mas isso é o que se fala bastante, é o que as pessoas, na minha opinião, têm que se conscientizar, avaliar, no primeiro momento, se realmente tem essa preocupação com o futuro, se está no início de carreira, avaliar se a função que faz é rotineira, é um checklist, é uma sequência de tarefas, e pensar o que pode fazer diferente, se quer se manter naquela função, o que pode fazer diferente dessa sequência, dessa rotina básica, que muito provavelmente vai ser executado por um robô, por uma inteligência artificial. Joia. Até fazendo um link, né, com a palestra que a gente teve ontem do professor Vazlavik, né, perguntaram assim, será que, né, a gente vai ser substituído pela máquina, né? E o professor Vazlavik falou uma coisa muito interessante, que ele diz, mas isso acontece desde a invenção da roda, né? Vamos pensar que eu quero carregar aqui uma geladeira daqui até no outro bairro, eu posso chamar, sei lá, 4, 5 pessoas e cada um levar no braço e a gente colocar ali. O que a gente faz? Arruma um carrinho de mão, sei lá, uma caminhonete, bota e leva. Então, eu acredito, né, eu concordo com você, e, na verdade, a maioria dessas tarefas, né, mais manuais, né, mais repetitivas, vão acabar sendo substituídas pelas máquinas, né? Ô, Thiago, deixa eu só falar mais uma coisinha aqui que me veio agora, que eu comentei lá durante a palestra, nessa questão das habilidades comportamentais que não são tão fáceis de serem aprendidas, e quanto mais cedo a gente for exposto e aprender sobre essas questões comportamentais, empatia, trabalho em equipe, colaboração, etc., melhor. E o que a gente aí entra um pouco nessa questão das funções que os seres humanos têm, que os robôs vão ter, mas um exemplo que eu queria destacar é na questão da criação dos filhos. Eu tenho uma linha de estudo aí que eu me dedico bastante, eu tenho um filho de 9 anos, e a gente se preocupa quando vê, não sou perfeito, tem algumas falhas que eu também preciso melhorar em relação à educação, mas existe essa preocupação. E a gente vê em algumas famílias, simplesmente o pai ou a mãe delegando aí, entre aspas, a educação do filho para um computador, para um videogame ou para um celular. Então, esse tipo de comportamento que não deveria estar sendo delegado por e ali por trás disso, por trás de um jogo, por trás de uma rede social, a gente sabe que tem muita inteligência artificial e os caras estão manipulando do jeito que eles querem. Não é nenhuma teoria da conspiração, mas existe. Então, essa função de educar realmente os filhos, de desenvolver essas habilidades comportamentais, não deveria, em alguns casos, né, acontece em alguns casos que eu vejo, estar sendo delegada para as máquinas, para os equipamentos eletrônicos. Então, é uma função realmente que o ser humano deveria estar assumindo por 2 motivos. Para evitar que seu filho seja manipulado por essas questões, para que ele tenha realmente a visão real da vida,
e para que já prepará-lo para o mercado de trabalho, não que ele já tenha que pensar em trabalho, mas esses comportamentos vão fazer diferença lá no primeiro trabalho, quando ele for buscar o primeiro emprego, né? Então, são tarefas, já que a gente está falando de tarefas, né? Tarefas que aí os humanos, os pais principalmente, acabam, em alguns casos, repetindo, não são todos, mas delegando essa educação, essa formação de caráter, de comportamento, para uma tela de celular, para uma tela de videogame, para um computador, para as redes sociais e por aí vai. Mas isso é importante para a gente refletir também. Não, é bem legal essa tua reflexão. Aqui a gente tem uma pergunta agora do Lucas, né? Obrigado, Lucas, aí por ter Lucas Oliveira Mesquita, eu achei bem interessante. O Lucas diz o seguinte: notei que a palestra transmite a ideia de máquinas incapazes de criar algo, mas também temos em pesquisas básicas informações sobre IAs que criam receitas saborosas e artes incríveis. Será mesmo que as IAs serão incapazes de criar? O que você acha? Mas criar, porque assim, elas vão, na minha opinião, a inteligência artificial é capaz de criar, vai ser capaz de criar coisas novas, mas sempre com base em conhecimento que os humanos fornecem para elas. Elas podem, como eu disse ali no exemplo, se eu não me engano, ali dos sentimentos, pode existir um robô que seja programado para demonstrar compaixão, ou demonstrar afeto. Mas ele vai se basear, a inteligência artificial que tem por trás disso, vai se basear em informações adquiridas pela história do ser humano. Então, criar existem até, quando eu falo na palestra, outra palestra que eu dou, que é Oportunidades na Área de Tecnologia, que eu listo em parceria com o Fernando lá do Senai, a gente lista as profissões que vão deixar de existir, provavelmente vão deixar de existir até 2030, e as profissões que estão em ascensão. E tem uma delas que é engenheiro de sistema, analista de sistemas, ou desenvolvedor de sistemas, não lembro o termo correto. Essa profissão aparece nas profissões que estão crescendo com a tecnologia e nas profissões que podem deixar de existir até 2030. Por quê? Porque a gente sabe que daqui a um tempo os próprios sistemas vão conseguir gerar outros sistemas. Isso vai acontecer. Isso realmente vai acontecer. Mas tudo isso, essa criação, não é fruto da imaginação da máquina. É fruto de conhecimento adquirido e foi adquirido ou foi inserido na máquina pelos humanos, ou ela buscou em cima da história do ser humano. Que eles vão conseguir criar coisas novas? Sim, mas não criar baseado numa imaginação, que é uma coisa que o ser humano tem. O computador não tem imaginação, ele tem a fonte de informações ali e a programação para ele tratar aquela fonte de informações ou aquelas informações. E a partir daí, realmente, ele pode comparar informações e criar algo novo, mas não baseado numa imaginação, que é isso que a gente tem que trabalhar para a gente realmente manter esse grande diferencial, né? E não deixar que eles realmente... Porque tudo envolve aquela questão de pensar. Tem um slide lá que eu falo que o ser humano está pensando mal e pensando pouco. Se a gente se desacostumar a pensar, a gente dá margem para um robô, para a inteligência artificial, nos superar em determinado ponto. Mas se a gente não perder essa capacidade de pensar, de refletir, de buscar, de desenvolver comportamentos, as chances deles nos alcançarem vão ser muito menores. Já então, Éder. A gente tem aqui uma pergunta da Patrícia, bem interessante também, tá? Que ela diz o seguinte, né? Os robôs são programados para serem éticos, mas e quanto aos disparos em massa para manipulação de opinião? Né? No caso dos robôs que espalham as fake news. E aí entra no mesmo princípio de que, mesmo que, vou até usar um pedacinho da pergunta anterior, mesmo que os algoritmos criem novos algoritmos, eles sempre vão criar em cima de dados existentes, e esses dados existentes não são de uma outra galáxia, de um outro mundo, de uma outra dimensão, são nossos. Então,
E tem alguma coisa também relacionada a isso, sobre armas de destruição em massa, que já tem países desenvolvendo inteligência artificial para aplicar em guerra, enfim, mas tudo parte do ser humano. Então, não é o algoritmo que está disparando e-mail ou está manipulando dados para a formação de opinião que é antiético, não é a máquina que é antiética. Assim como você nunca vai ver um robô precisando fazer meditação para se acalmar, nunca vai ver um robô tomando ansiolítico. Então, o robô não vai ser antiético, a inteligência artificial, o algoritmo não vai ser antiético. As pessoas que estão criando ele, que criaram ele, criaram com algum objetivo, e ali se cria o que quiser. A gente faz um programa para fazer o que a gente quer. Então, se a pessoa tem má intenção e a falta de ética é da pessoa, e ela está criando aquilo com segundas intenções, e não vamos entrar nesse conceito, porque isso é bem relativo, mas aí não é a máquina que está criando coisas para o mal ou criando coisas para o bem. Ela está criando coisas que o homem disse para ela criar, por mais inteligente que ela seja. Essa é a minha opinião em relação a isso. Uhum. Não, é verdade, Éder, eu concordo com isso, né? A gente pode pegar, por exemplo, a faca, né? A faca se pode utilizar para cortar um queijo, para cortar um pedaço de pão, ou você pode utilizar para machucar alguém. Exatamente. Então, eu acho que é mais ou menos isso que pode ser feito com as máquinas, né? Você pode usar para ajudar, mas também pode usar para aprontar. É verdade. Tudo depende da intenção, e essa intenção depende do que a pessoa aprendeu de certo e errado durante a vida. E o que ela aprendeu de certo e errado durante a vida tem a ver com formação, tem a ver com educação, tem a ver com princípios, tem a ver com rede de relacionamento, tem a ver com os lugares que você passou, com as empresas que você trabalhou, tem a ver com o quanto teu pai e a tua mãe conversaram contigo, explicaram situações para você, e aí vai formando opinião. Por isso que eu bato sempre nessa tecla, que os pais, apesar de todo mundo já saber bem disso, mas tem uma responsabilidade grande no que a gente vai ter no futuro. Isso todo mundo fala, tal, mas na prática a gente vê as coisas funcionando um pouco diferentes, né? Talvez até por falta de conhecimento, não sou contra videogame, não sou contra celular, meu filho tem celular, joga videogame, dentro de um limite que eu estabeleço, mas desse não acompanhamento e dessa não intervenção, ou pelo menos não saber o que realmente está acontecendo. Como a gente falou aqui, as redes sociais, os aplicativos, os jogos estão cheios de algoritmos de inteligência artificial, coletando informações e manipulando do jeito que eles querem. Não estou dizendo que todos estão voltados para o mal, mas isso acontece. E se a gente deixar isso solto, a gente não tem mais o controle sobre o que vai acontecer lá na frente com os nossos filhos, com os jovens, com a geração futura, enfim. Joia, então, Éder. Bom, a gente está com bastante participação aqui no chat, tá? Só que o nosso tempo está se esgotando, mas acho que podemos pegar aqui talvez mais uma ou duas, pode ser, né? Você fica à vontade, eu estou com tempo aqui. Ah, legal. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante também, que é da Fabiana de Agapito Kangerski. Ela diz o seguinte: com a inteligência e a dependência de algoritmos para indicação de respostas para tudo, perderemos ou diminuiremos a capacidade de utilizar a nossa intuição e até mesmo de decidir por nós mesmos? Né? O que ela está perguntando aqui é aquela questão do efeito bolha, né? Que a gente, por exemplo, você entra lá num site e pesquisa um tênis, daqui a pouco aquele tênis fica te perseguindo por tudo. Eu acho que seria mais ou menos isso daí. O que você acha? Eu acho até que o problema nem seria esse, eu estou pesquisando a questão maior, né? Eu estou pesquisando um determinado produto, depois esse produto fica me perseguindo. Eu acho que a questão é mais profunda, no sentido de que até que ponto aquela perseguição do anúncio vai me convencer a comprar um produto que eu não preciso, ou que eu não preciso comprar aquele determinado produto. Que uma coisa é você se deparar com um anúncio, com uma promoção, aí entra
conceito de gatilhos mentais, aí dá para se aprofundar bastante, mas não aqui. Mas até que ponto eu sou manipulado, influenciado para fazer uma determinada ação, comprar um determinado produto, se eu não preciso, se eu não quero, não queria aquele produto. Então, depende muito, até a questão que a Fabiana falou ali é bem legal, da inteligência, porque a exteligência, né, esse conceito aí meio diferente, que a gente não tinha ouvido falar, não é uma coisa ruim que a gente tem que evitar. É uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, a gente tem que aproveitar e, obviamente, a gente não vai conseguir colocar todas as informações que a gente precisa no dia a dia dentro da nossa mente. Ou a gente não vai ter como estar preparado para todas as situações que estiverem na nossa frente no dia a dia. Obviamente, em algum outro momento, a gente precisa de recurso externo, seja uma pesquisa no Google, seja uma conversa com um amigo, um parente, um colega de trabalho. Esse não é o problema. O problema, na minha opinião, é quando a gente deixa esse hábito de consultar coisas que a gente não sabe tomar conta do nosso dia a dia. E aí a gente consulta, repassa a informação, resolve o problema e não assimila. Depois, aí daqui a uma semana, se a gente não assimilou, se não criou a rede neural lá, daqui a uma semana vai acontecer o mesmo problema, eu vou lá no Google, pesquiso de novo, resolvo daquela maneira. E se é uma tarefa frequente, o fato de eu estar sempre buscando alguma informação externa e replicando aquilo é ruim, porque eu acabo perdendo tempo demais. Se eu assimilo aquela informação, se eu aprendo como resolver, se eu reflito, se aquela maneira é a melhor maneira de resolver e aprendo aquilo lá, crio a sinapse no cérebro, eu vou ganhar tempo, vou poder ensinar outras pessoas, vou poder sugerir uma melhoria naquele problema, enfim. Então, a questão maior não é você usar essa inteligência. A questão é você se acostumar a só usar fontes externas para resolver outros problemas ou atender às suas necessidades. E esquecer de assimilar coisas novas para melhorar o teu capital intelectual. Joia, então, Éder. Felizmente, né, o nosso tempo está acabando, né? A gente vai estar encerrando aí a programação de hoje, tá, Éder? Eu gostaria de te agradecer novamente, tá, pela tua participação. Como tu já estivesse lá no Campus Tubarão, deu uma palestra para os nossos alunos, acabei gostando bastante e por isso resolvi te convidar aí. Legal, tá? Fico muito grato, muito honrado aí de poder participar desse evento. Parabéns novamente aí para vocês. Obrigado novamente aí pelo convite. Foi um prazer. E se alguém tiver mais alguma dúvida, tem meus contatos ali. Eu não sei se vocês vão disponibilizar essa palestra em PDF, mas eu posso mandar depois. Mas assistindo o vídeo lá no final vai ter os meus contatos. Se alguém tiver mais alguma dúvida, como eu disse, não é a minha área de especialidade inteligência artificial, mas essa relação aí com comportamentos, com a área humana, eu gosto bastante, estudo bastante. Inteligência artificial eu pesquiso também, mas o que eu puder ajudar, vou estar disponível. Tá, joia, então. Obrigado, tá? Depois, quem quiser vai poder estar assistindo essa palestra gravada lá no YouTube e no Facebook, tá? Gostaria também de estar agradecendo a Patrícia, né, lá do IFC, que está trabalhando aí com a gente no evento, está dando um suporte. E agradecer também a todos os participantes, aos docentes, aos servidores técnico-administrativos, né, que estiveram aí incentivando os seus alunos a participarem desse evento. Lembramos que amanhã é o terceiro dia de evento e a programação segue com as apresentações de Wilson Castelo Branco Neto, tá, com a palestra Muito Além dos Robôs, aplicação da inteligência artificial nas diferentes áreas do conhecimento, que vai ser amanhã às 15h30. E à noite, às 19 horas, a gente vai ter uma palestra com o Alexandre Bis da UFSC, intitulada A Inovação Tecnológica e o Turismo. Então, agradecemos mais uma vez a todos. Tiago, deixa eu só agradecer também ao pessoal que participou, as perguntas aí, pessoal que fez pergunta também, muito obrigado, muito legal. O pessoal que assistiu, está assistindo, ou vai assistir essa live gravada aí também, obrigado. Legal. Ô, Éder, só para a gente finalizar aí, como é que o pessoal aí pode fazer para seguir nas redes sociais aí? Cara, eu tenho meu site, pessoal, que eu tenho alguns conteúdos lá, tem alguns acessos, que é edercachoeira.com.br.
tem alguns artigos lá, técnicos e não técnicos, e alguns projetos que eu desenvolvo também, projetos da minha área de atuação, projetos pessoais, e no Instagram, que eu tenho cada vez mais mantido ele atualizado e usado para divulgar as informações, que é @edercachoeira, tudo junto. E meu e-mail é eder.cachoeira@tecmedia.com.br. E o site da empresa é tecmedia.com.br. Tá legal, então, Éder. Muito obrigado. E boa noite a todos e a todas. E um forte abraço. Tchau, tchau. Obrigado.